galera, sejam bem-vindos ao Game Shark, o programa da Loading feito para mergulhar de cabeça no mundo dos jogos. Eu vou estar aqui com vocês de segunda a sexta-feira para falar tudo sobre os jogos do momento e também para relembrar aqueles games especiais do nosso coração. Em cada programa, a gente vai focar em um jogo e olha, a gente já está aceitando sugestão de tema. É só você comentar nas redes sociais usando a hashtag GameShark. E hoje a gente vai falar sobre um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos que você provavelmente já deve conhecer. Estou falando de Cyberpunk 2077. Pois é, depois de alguns atrasos, o novo jogo de mundo aberto da CD Projekt Red finalmente está entre a gente e eu não estou nem acreditando. Cyberpunk 2077 chegou nessa quinta-feira para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e S, PC e Google Stadia. Parece até mentira, né? Bom, vamos entrar de cabeça nessa viagem futurista para Night City. Cyberpunk 2077 foi originalmente anunciado em maio de 2012. Aquele teaser maneiro que mostra a mulher com as lâminas no braço foi divulgado um pouquinho depois, em janeiro de 2013. O game é baseado em Cyberpunk 2020, RPG de mesa lançado em 1988 e criado por Mike Pondsmith. E um dos motivos pelo hype por Cyberpunk ser tão grande é justamente porque a popularidade da desenvolvedora polonesa cresceu muito após o lançamento de The Witcher 3 Wild Hunt. O game venceu o prêmio de melhor jogo do ano no The Game Awards 2015 e é considerado por muitos o melhor lançamento dessa geração de videogames. Então é por isso que tá todo mundo botando fé em Cyberpunk. E além do fato, é claro, de que o cenário futurista é muito descolado e atrativo e sempre foi. E depois de 3 adiamentos, Cyberpunk 2077 finalmente está disponível pra gente. E lembra que eu falei que o jogo também está disponível para a nova geração de consoles? Então, Cyberpunk 2077 conta com um upgrade gratuito entre plataformas da mesma empresa. Ou seja, se você comprou uma cópia de PS4, não vai precisar pagar mais nada para jogar o game no PS5. E o mesmo vale para o Xbox One e o Xbox Series X e S. E agora bora conferir esse trailer dublado que fala sobre os aspectos principais de Cyberpunk 2077. Aí, estão travando a gente. Acertaram o motor. Tira a gente daqui. Tô perdendo o controle. Na CD Projekt Red, nós nos dedicamos a contar histórias imersivas. Mesmo assim, com cada projeto novo, queremos que nossos jogos sejam maiores, mais complexos e mais engajantes. Vê, hora de ir pra casa. Cyberpunk 2077 casa a exploração de um vasto mundo aberto com um combate cinético, escolhas de jogador que mudam a história e um desenvolvimento de personagem robusto. Tudo isso para oferecer a nossa visão do futuro sombrio. Já sentiu que essa cidade não te dá escolha? Ou você queima vivo nela, ou você não existe. O ano é 2077. Uma crise econômica após um conflito nuclear deixou a América do Norte devastada. Com a maioria do continente se tornando zonas de guerra, as pessoas de todas as partes se mudaram para a já tumultuada Night City, uma das maiores e últimas megalópolis do mundo. Um centro que oferece o melhor em recursos e costumes e é o lar dos fabricantes de tecnologias de última geração, Night City continua a oferecer a promessa de um futuro civilizado. Quê? Não, eu não acredito. Mas pode acreditar. Mas nas ruas da cidade, uma luta implacável por poder acontece. Gangues, agentes corporativos, seguranças, cultistas religiosos, políticos e todos os tipos de criminosos lutam para derrubar uns aos outros. Pessoas comuns acabam sofrendo no fogo cruzado. Tá procurando justiça em Night City. Tô procurando vingança, o que é muito mais viável aqui. Neste mundo consumido por um conflito sem fim, às vezes apenas um forasteiro terminará o serviço. A Elizabeth me disse que você tem respostas. Pode me falar. E esse é você, um mercenário urbano, uma arma de aluguel ciberaprimorada. Dá pra ver que a gente se entende. Toma isso aqui. Como mercenário, você não é leal a ninguém.
Você escolheu a vida fora da lei e confia que suas habilidades lhe carregarão na escada social implacável do submundo de Night City. Coração de Night City. Ele tá bem aqui. Para prosperar como mercenário, você precisa da combinação certa de equipamentos, habilidade e reputação. O Dex falou demais de você. Ele não te encheu o saco, né? Com o dinheiro que você ganha, você pode virar uma arma viva, comprando armas e aprimoramentos aos montes. À medida que espreita as ruas da cidade, você ganha experiência para melhorar habilidades e obter vantagens. Combine as habilidades e os equipamentos para criar um pistoleiro com reflexos nada humanos. Um trilha-rede furtivo que comanda a tecnologia ao redor. Ou praticamente qualquer combinação dos dois. Em Cyberpunk 2077, você rouba um protótipo de biochip com o qual poderá se dar bem. Ficar podre de rico. Quando o armazenamento é danificado, a única forma de salvar o biochip é inserindo-o na sua cabeça. No entanto, ele guarda a alma digitalizada de Johnny Silverhand, um roqueiro morto com violência em sua mente. Tu tá dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Ele está à procura de vingança, visando derrubar a mega corporação que criou o chip. Vou fazer de tudo pra derrubar. Derrubar e fuder com ele. O que está na sua cabeça pode mudar o equilíbrio do poder em Night City. Os poderosos farão de tudo para colocar as mãos nele. Falei que ia te fechar um dia. As escolhas feitas definem a sua história e determinam como os eventos ocorrem. Tu tem que acabar com eles. A gente tá aqui pra isso. Mas nem tudo em Night City é uma questão de vida ou morte. Às vezes é questão de estilo, escolha de visuais, carro, passatempo, quem está ao seu lado. Escolher como seu dinheiro sujo é gasto. Bem-vindo à próxima geração de aventura de mundo aberto. Mergulhe em Cyberpunk 2077. No futuro de Cyberpunk 2077, as grandes empresas controlam o mundo e a vida das pessoas. E mesmo com tantos avanços tecnológicos, a desigualdade social só cresceu e a taxa de criminalidade está altíssima. O jogo é ambientado em Night City, uma cidade fictícia que abriga muitos distritos com centros corporativos, apartamentos de luxo, fábricas e bairros periféricos. A gente controla a Vi, protagonista de Cyberpunk, que pode ser totalmente customizado. E além de definir a aparência geral do personagem, você pode personalizar detalhes como roupas, tatuagens, dentes e até mesmo o tamanho das partes íntimas. Basicamente, Vi é um mercenário que está tentando sobreviver e encontrar o sucesso em Night City. E aí, eventualmente, o jogo vai colocar os jogadores em contato com diferentes organizações e gangues da cidade. Então cabe a você decidir qual caminho seguir, o que significa que o destino de Vi está nas suas mãos. Inclusive, é por isso que, além de opções de diálogos, o game também conta com diferentes finais. E como acontece em games do gênero, é muito provável que existam finais trágicos nessa história, então toma aí cuidado com o que você vai fazer nas ruas do futuro. O passado do protagonista também vai ser escolhido pelo jogador. Há 3 rumos de vida que nada mais são do que as opções de história de origem para V, e são elas que vão definir onde e como você vai começar o jogo. A opção Street Kid transforma Vi em alguém que viveu nas ruas de Night City e que conhece bem a vida da periferia. O Nômade tem uma história de origem um pouco mais afastada do coração da cidade. Se você escolher seguir essa origem, o personagem vai ser um morador de uma pequena comunidade localizada no deserto. E por fim, dá para ser um corpo, que, como o nome diz, coloca o jogador no meio do mundo corporativo de Night City como uma funcionária da poderosa Arasaka. E ainda falando sobre mecânicas que influenciam a história, Cyberpunk 2077 também conta com opções de romance. Mas você pode tirar o cavalinho da chuva porque não vai dar para dar bitoca em Johnny Silverhand. Entre os principais personagens secundários estão Jack Willis, que é um dos parceiros de Vi,
Dex, um dos melhores engenheiros da cidade, e Bug, uma hacker muito experiente. Agora bora saber mais sobre o gameplay do jogo. Uma das principais tecnologias do mundo de Cyberpunk 2077 são os avanços cibernéticos corporais. E sendo assim, grande parte dos personagens e NPCs possuem algum tipo de aprimoramento em seus corpos. É possível comprar as variações dessa tecnologia para o seu personagem. Assim você consegue melhorar habilidades específicas e aos poucos definir o estilo de jogo que é mais a sua cara. Entre alguns exemplos estão tecnologias oculares que aprimoram a visão de ver. Também é possível colocar aquelas lâminas maneiras nos braços. E além da variedade de armas de fogo e armas brancas para utilizar, como pistolas, metralhadoras e katanás, os jogadores podem aproveitar as habilidades do personagem durante o combate. Então é possível, por exemplo, hackear as instalações de um prédio para criar uma distração ou até mesmo evitar o combate direto. A gameplay também promete ir além de um jogo de combate em FPS. Como um RPG, suas decisões em Cyberpunk 2077 são cruciais para o rumo da história. O jogo oferece várias opções de finais, que dependem totalmente do que você vai fazer ao longo da história. E um dos aspectos mais importantes na construção da narrativa de Cyberpunk 2077 é como funciona Night City e os grupos que habitam a cidade. Para entender melhor como são os distritos e as gangues que comandam esse universo, bora dar uma conferida nessa reportagem. Night City é uma cidade recheada de atividades e possibilidades para explorar em Cyberpunk 2077. No papel de V, o jogador poderá andar por diferentes cenários rodeados por megacorporações, apartamentos de luxo, fábricas e bairros periféricos. A cidade também abriga gangues que possuem características e motivações próprias. Se você ainda está perdido e quer desembarcar em Night City, sabendo um pouco mais sobre essa cidade futurista, então você está no lugar certo. Sem mais delongas, vamos conhecer os distritos e gangues que existem em Cyberpunk 2077. Night City é dividida em 7 distritos, o que proporcionam diferentes cenários para o mundo aberto do game. City Center, como o nome indica, é o centro da cidade e território corporativo. Os arranha-céus formam uma fortaleza de construções. O rumo de vida corpo dá ao jogador uma amostra de como é fazer parte desse mundo, mas nada promete ser permanente. Badlands são as vastas planícies fora da cidade. Aqui existem campos de petróleo, poluição excessiva, resíduos estéreis e muito mais. Esse distrito faz Night City parecer um oásis de riqueza, mas também pode oferecer oportunidades aos interessados. Esse é o ponto de partida para os jogadores que escolherem a origem nômade no começo do jogo. Já Haywood é a casa dos Valentinos. O distrito tem muito grafite, bares, clubes e gangsters tatuados. Haywood não é uma vizinhança segura, mas também é cheia de oportunidades. Ao escolher começar o jogo como um Street Kid, essa será sua região de origem. Watson era uma região com futuro promissor até a chegada de Arasaka, que tomou conta de tudo. O distrito virou a parte complicada de Night City, habitada por trabalhadores de baixa renda que lutam para sobreviver nas poucas fábricas industriais restantes. Esse é o distrito do prólogo do jogo. Imagine agora um filho entre Las Vegas e Kabukicho. Esse é o distrito de Westbrook. O principal ponto da região é Japantown, um lugar perfeito para você gastar dinheiro. Edifícios gigantescos formam favelas verticalizadas em Santo Domingo. Nesse distrito, os apartamentos minúsculos são os reflexos dos sonhos fracassados de seus moradores. Usinas elétricas, fábricas, pátios com lixos e ruas decrépitas são o que você encontrará por aqui. Pacífica poderia ter sido o resort de férias mais lucrativo de Night City. Mas uma vez que o investimento secou, o lugar se tornou uma casca deixada para apodrecer. Agora é casa de uma das gangues mais perigosas de Night City, os Voodoo Boys. E falando em gangues, todas elas fazem parte do universo e da história de Cyberpunk 2077. V terá que tomar cuidado em como lidar com determinados grupos em Night City, ou poderá se dar mal. Como falamos antes, cada gangue possui uma identidade e costumes próprios. Os Tiger Claws trabalham com entretenimento ilegal e alguns serviços legítimos em Japantown. Esses gangsters tatuados com katanas sabem como arrancar dinheiro de quem busca prazer. Tente desafiá-los e você perderá muito mais do que dinheiro. A Mox não é tão grande ou territorial quanto as outras gangues, mas não o subestime. Administrada por profissionais do sexo, punks, anarquistas e minorias sexuais, eles levam uma vida inspirada nos costumes de Elizabeth Lizzie Borden, falecida dona de uma boate que protegeu todos eles de violência e abuso.
Entretanto, não se engane, eles não são santos. A organização também tem seus negócios obscuros. E eu não sei vocês, mas eu encontrei com quem eu quero sentar no recreio. Ninguém em Night City está tão intimamente ligado às profundezas da internet do que os Voodoo Boys. Enraizado na cultura e tradição haitiana, esses netrunners de elite usam seu domínio como reino digital para hackear dados. A gangue usa o controle das redes para acessar informações até então consideradas intocáveis. Operando fora de Pacífica, eles são o seu acesso para além de Blackwall. Mas cuidado, eles são especialmente cautelosos com estranhos. A 60th Street começou como um grupo de mocinhos, como uma força que enfrentaria as corporações e gangues que aterrorizam as comunidades onde a polícia local não estava presente. Isso era, pelo menos, a ideia inicial. A gangue se desviou desse objetivo e agora comanda o distrito de Santo Domingo. Eles são tão egoístas e hipócritas quanto o que há de pior em Night City. Lealdade, família e cuidar um dos outros são os pilares dos Valentinos. As ruas de Haywood são seu refúgio. Decorada com murais coloridos e santuários dedicados ao ídolo da gangue, Santa Muerte, a região também é palco de drag races e festas na rua. Eles sabem se divertir, mas se você causar problemas dentro do território deles, terá que lidar com a gangue inteira. Tá aí outra galera que parece ser minimamente bacana de andar. Tentando se tornar mais uma máquina do que um ser humano, sem pensar nas consequências, os membros da gangue Maelstrom são extremistas quando o assunto é colocar implementos cibernéticos em seus corpos, principalmente se eles forem poderosos e ilegais. Contrabando, assaltos e golpes de alto risco fazem parte da rotina do grupo, e eles são implacavelmente bons no que fazem. Enquanto a maioria das pessoas em Night City confia em aprimoramentos cibernéticos e armas para progredir e sobreviver, os Animals se preocupam em maximizar a força bruta. Eles usam esteroides, suplementos e aproveitam dos próprios músculos para intimidar, extorquir e bater em qualquer um que entre no caminho da gangue. E é isso aí, esses são os distritos e gangues de Cyberpunk 2077, que ainda promete muitas surpresas ao explorar Night City. Qual sua gangue e distrito favorito? Comenta aí nas redes sociais usando a hashtag GameShark. Eu não sei vocês, mas eu tô bem ansiosa para conhecer todos os distritos e as gangues de Night City. E eu já decidi que eu vou começar a minha jogatina como nômade. Agora não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com muito mais sobre Cyberpunk 2077.